A minha fala terapêutica de hoje é sobre crianças e eletrônicos. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, terapeuta de casais e de família, especialista em transtornos de impulso, gravando para o canal New Me. Por que não é mais possível conceber uma infância sem eletrônicos e porque este é um tema que atormenta os pais, é que eu resolvi gravar esta fala terapêutica, para que possamos pensar soluções para esse dilema e tornar, quem sabe, os eletrônicos bons parceiros no processo de formar bons adultos. Crianças usam eletrônicos. Mais do que isso, crianças amam eletrônicos. E porque a indústria de tecnologia é incansável na missão de pensar sobre como tornar os eletrônicos fascinantes e viciantes, na verdade, toda criança é potencialmente um humano viciado em eletrônicos. Nessa perspectiva, eu vejo que os pais demonstram muita antipatia e resistência em relação aos eletrônicos, como se eles fossem os grandes responsáveis pela relação disfuncional entre as crianças e seus celulares e tablets, e como resultado, um dano horroroso no jeito da criança estar no mundo. No entanto, sobre isso, vou falar duas coisas inquietantes. A relação da criança com o eletrônico vai ser tão disfuncional quanto disfuncional for a relação dela com os adultos que cuidam dela. E a criança entregue ao celular já foi abandonada antes. Terceirizar os filhos não é novidade. Mesmo no passado, quando as mães não tinham essa prerrogativa sociocultural justa e absoluta de habitar o mercado de trabalho, as crianças eram terceirizadas. Ser presente na vida dos filhos não tem muito a ver com ter bastante tempo livre. Hoje, as melhores mães que eu conheço, de maneira geral, têm um projeto profissional e, na maioria das vezes, isso corrobora para o bem do projeto de maternidade. No passado, nessa estrutura cultural da sociedade brasileira, é uma fantasia achar que já existiram crianças não terceirizadas. Nunca. Até bem pouco tempo, vocês sabem quem repassava conceitos e formava os hábitos de uma criança? Uma figura querida e despreparada chamada babá. Na minha geração, nós fomos muito terceirizados. Até hoje eu me lembro da nossa babá da infância, uma mulher de pele negra, analfabeta, chamada Celina. Fez todo o papel de cuidado e construção de muitos aspectos da nossa personalidade. Eu mencionei o nome dela para demonstrar nessa reflexão o quanto a figura da babá era forte na estrutura da família de classe média dos anos 60 e 70. Para vocês verem como era forte, minha mãe era só do lar. E Celina ia para a aula à noite para aprender a ler. Eu tinha 4 anos e ia com ela. Vejam como a maternidade nunca foi essa poesia de presença materna. Na geração dos meus filhos, as babás ainda estavam em alta e as mães ausentes, apesar de muitas ainda não estarem tão engajadas em projetos profissionais. Eu me lembro de uma vizinha de apartamento muito querida, e isso não é uma crítica, porque eu respeito muito as escolhas das pessoas. O filho dela era da idade do meu, portanto nasceu em 1980, e quando a babá dele saía de folga, de 15 em 15 dias, ela não conseguia fazê-lo comer nem dormir, porque ela desconhecia os ritos dele. Um dia ela foi buscar a babá no meio da folga, porque não deu conta de não saber cuidar. Estou falando tudo isso para desconstruir a fantasia de que as crianças de hoje são disfuncionais por causa da perda da presença da figura materna e consequente substituição pelos eletrônicos. Não, isso é uma fala que se repete sem reflexão. Semana passada mesmo eu ouvi uma palestra de um psiquiatra bem posicionado no mercado, e a pauta dele me incomodou muito por ser essa ideia simplista, a de que os celulares são os culpados dos problemas das crianças de hoje, porque a ausência materna é o grande fator. Eu acho isso uma lenda urbana. Antes dos celulares, as crianças sempre foram, de uma maneira geral, terceirizadas. Acho que a questão
é e sempre foi encontrar um jeito coerente e adequado de inserir pessoas e atividades na vida de nossas crianças de uma forma boa, para que a educação delas venha a ser um projeto compartilhado. Também porque eu acho que considerar que uma criança precisa desesperadamente da mãe em tempo integral é um resquício claro do patriarcado. Uma vez, uma moça me consultou se deveria largar tudo para cuidar do seu filho em tempo integral. E eu respondi: por favor, não faça isso com ele. Além das babás, que só desapareceram do cenário da classe média brasileira porque a sociedade evoluiu e, felizmente, a escravidão das empregadas domésticas foi abolida, sempre houve outro tipo de terceirização, que era aquele monte de atividades extracurriculares. Na geração que nasceu nos anos 80, o chique era a criança não ter tempo para brincar. Eu me lembro que estabeleci um critério na nossa casa: 2 atividades extra-escola, inglês mais um esporte. Eu decidi não colocar meus filhos numa vida de mini executivos, porque eu sempre tive certeza de que brincar era a maior referência de saúde que uma criança poderia ter. Eu acredito tanto na magia do brincar que há pouco tempo fui lembrada pelos meus filhos que quando eles aprenderam a andar de bicicleta, nós acordávamos mais cedo e íamos os 3 fazer isso, andar de bicicleta, antes de entrar na escola, cujo período começava às 7h20 da manhã. Eu não me lembrava disso e fiquei bastante surpresa e bastante feliz com essa atitude, porque a grande questão é brincar. Eu ainda penso isso: uma criança precisa brincar. Brincar de pega-pega, de bola, de esconde-esconde, de bonecas, bonecos e casinha, os meninos e as meninas sim, de massinha, uma brincadeira que eu acho sensacional, de jogos de mesa, de tabuleiro, brincar de mímica, de adivinhação, de escorregador, balanço e gangorra, de papel, tesoura e pedra, de bicicleta e, atualmente, também uma criança precisa brincar de celular. Até determinada idade, que varia de contexto para contexto e de criança para criança, na maioria das brincadeiras que eu citei acima, a criança precisa de um adulto para brincar, mesmo que seja no papel de acompanhante da brincadeira, mas principalmente no papel de brincador, porque criança ama demais quando um adulto se entrega para brincar com ela. Mas, das brincadeiras que eu citei acima, uma das poucas que uma criança brinca absolutamente sozinha é no celular. E esta é a maior explicação por que as crianças estão entregues aos eletrônicos: falta de adultos. Falta de adultos no sentido de ausência, porque não é só porque as crianças têm poucos adultos com tempo para brincar com elas, é que a esses adultos falta vontade, consciência da imprescindibilidade e principalmente repertório. Porque uma criança no celular libera o adulto que poderia brincar com ela para ficar, adivinhe onde? No celular dele. Vovó, brinca comigo? É uma frase que eu ouço muito. E eu amo escutar isso. É bom sinal. Sinal de saúde do meu vínculo com meus netos, que me consideram uma boa parceira de brincadeiras. E sinal de que a criança que pede isso está saudável, porque quer brincar. Querer brincar é um sintoma muito bom. Mas a maioria de nós não oferece a coisa que uma criança mais precisa: presença ativa. Presença ativa é quando a pessoa não está emocionalmente ausente e atua com empenho no sentido de acolher e contribuir. Se não fizer isso, está falhando em seu papel de adulto. Portanto, aqui vai uma desconstrução de conceitos nesta fala terapêutica. Uma criança entregue aos eletrônicos aponta mais para um efeito do que para uma causa. Celulares não causam os grandes problemas. Celulares excessivos na vida das crianças são consequências de abandonos e ausências pré-existentes. Eu gosto de uma pergunta de um pediatra chamado José Martins Filho, que tem mais de 45 anos de clínica. Ele pergunta algo que mexe bastante comigo. Nós queremos ser pais ou nós queremos apenas ter filhos? Que pergunta perfeita. Então,
Já que esta fala terapêutica não pretende demonizar os celulares, e porque não dá mais para pensar numa pedagogia sem eletrônicos, vou propor alguns critérios. Proponho, em primeiríssimo lugar, para que as crianças usem menos celular, que os pais ou outros adultos que convivem com ela façam a coisa mais óbvia possível: usem menos celular. Óbvia, mas desafiadora. Por que eu digo isso? Porque é preciso dar à criança a sensação de que, ao deixar o celular, ela não está só perdendo, ela está ganhando. E o maior ganho de uma criança é a presença dos pais, a presença dos adultos, a presença de alguém que queira ficar com ela. E aí ela vai olhar para o celular, perder a oportunidade de ficar com ele, mas achar que levou uma grande vantagem. Por isso, adultos, é urgente largar o celular. Lembro a vocês o que sempre pensei: a única forma de ensinar uma criança a não fazer é não fazendo. Meus filhos nunca assistiram novelas, nem os programas da Globo que passavam depois das novelas. Nos anos 80, 90, os conteúdos já eram contrários aos valores que nós queríamos passar para eles como pais. O que nós fazíamos? Desligávamos a TV a partir de um horário X. Eu me lembro de um dia que meu filho chegou em casa da escola chateado porque os colegas dele estavam fazendo uma brincadeira usando a expressão "sois rei", e ele era o único que não sabia o que era isso e se sentiu em desvantagem. Eu expliquei que era a fala de um personagem do programa Viva o Gordo, do Jô Soares, mas aquele não era um programa para criança. Ele quis saber por quê. Eu falei: vamos fazer o seguinte, filho, você vai assistir essa semana para me responder, para me dizer 3 razões por que Viva o Gordo não é um programa para criança. Lembro que quando terminou de assistir, ele me deu 5 razões e nunca mais fez questão. Eu contei este exemplo para dizer que para que a criança não seja usuária, a gente não pode ser também. Mas para dizer também que eu acredito que uma das formas de evitar o vício em eletrônicos por parte das crianças é conscientizá-las dos perigos. Conscientizar funciona mais do que proibir. Porque eu sou a favor do uso, embora quanto mais tarde melhor, mas tenho pavor do abuso. As crianças menos impostas ao abuso são as que têm rotinas. É muito importante estabelecer critérios, além de dar presença. Deixar claro os horários e os locais onde os eletrônicos podem ser usados é fundamental, e o período também. Nas férias, na nossa casa, tem uma regra que é assim: nossos netos podem usar o tablet ou assistir TV à noite, depois do banho, com pijama e quando chove. Eu acho a coisa mais linda quando caem umas gotinhas de chuva e meu neto de 7 anos fica torcendo por uma tempestade. Ele ama eletrônicos, mas ele é uma das crianças que me prova que é possível acertar, mesmo com uma criança que ama eletrônicos. Ele também ama ler. Com 7 anos, ele já leu mais livros do que a maioria esmagadora dos adultos que eu conheço. Outro critério importantíssimo é treinar nossas crianças a esperar. É fundamental, mas nós também não sabemos. Nós não conjugamos o verbo esperar por esperar uma demora qualquer. Eu percebi isso no dia em que meu celular deu um problema no microfone e o técnico disse que eu podia esperar enquanto ele abria o mecanismo. Eu não sabia esperar sem celular. Tive que aprender. Aliás, esta é uma das funções mais viciantes do celular: aplacar a angústia das esperas. Mais um critério a ser considerado é a nossa necessidade de manter a vida divertida o tempo todo. Se não tivermos cuidado, nossas crianças ficarão assim como nós, inutilizadas. Precisamos, como pais e avós, aprender a ensinar a suportar os momentos de nada. Porque é nesse momento de nada que o celular tem a maior chance de colar no psiquismo. O último critério que vou sugerir nessa fala terapêutica é a observação dos pais para um aspecto que acho fundamental. A brincadeira para a criança é um contexto onde ela faz perda de realidade. Isso é saudável e muito estruturante.
mas devemos ficar atentos quando a criança faz substituição de realidade. Isso pode ser patológico e disfuncional. Termino esta fala terapêutica dizendo que demonizar os eletrônicos é bobagem e pode até ser uma atitude de má-fé coletiva por parte dos pais contemporâneos. Dizer que a tecnologia está estragando nossas crianças pode ser um jeito cômodo de nos possibilitar negar nossa grande incompetência para investir a nossa vida em conhecê-las, em conversar com elas, lidar com seus sentimentos, saber seus sonhos, mas principalmente fugir da nossa grande missão, a missão mais digna de um adulto para com uma criança, que é oferecer atenção e amar.